Beleza, vamos seguir aqui, vamos falar de Vasco e Bangu, Bangu e Vasco, jogo que foi muito polêmico. E vamos voltar lá para aquela situação do VAR, né? O Vasco, primeiro tiveram dois destaques, que foi Dimitri Payet voando no Vasco. O Vasco está, de fato, jogando sob o ritmo do seu camisa 10. Então, o Payet está sendo um super diferencial ali para a partida, né? Para a temporada, para o time, para o elenco do Vasco, aí que está numa forma física melhor do que quando ele estava jogando pelo Olympique Marseille. E o outro protagonista da partida foi o juizão Vasco, que saiu revoltado com a arbitragem contra o Bangu. E assim, antes de passar a palavra para vocês, eu vou já dar a minha opinião. Eu acho que isso corrobora o quanto a arbitragem brasileira de fato está despreparada. Porque eu não consigo acreditar que um árbitro. Eu vi muito vascaíno falando, é o que sempre aparece, né? O árbitro é flamenguista, e piriri, pororó, e o árbitro e não sei o quê. Cara, eu não consigo acreditar que o árbitro flamenguista vai roubar a favor do Bangu. Tipo assim, eu não acredito. Não tem sentido. Chega a este ponto, entendeu? Então acho que assim, isso reforça o jogo de um grande clube brasileiro, que é o Bangu, tô usando, que é o Vasco, contra o Bangu também, que é uma grande instituição, já disputou Campeonato Brasileiro, mas hoje, na verdade, é que um clube pequeno do Rio de Janeiro, né, com o Vasco sendo prejudicado, isso reforça ainda mais a necessidade da gente profissionalizar a arbitragem e tudo mais. Dito isto, a gente vai falar do lance do VAR mais pra frente, mas, Diegão, Dimitri Payet você aceitaria no Cruzeiro? Cara, você tá doido. Toda hora. Esse daí... Toda hora, assim, mesmo. Mas eu queria saber se você acha que o Payet vai, de fato, dar o ritmo ao time do Vasco. Ele que teve boas contribuições no ano passado, né, para o Vasco se salvar do rebaixamento, mas eu acredito que ainda o protagonismo foi ali do Pablo Vergetti. E eu quero saber se nesse ano você acha com o Dimitri Payet focado, se ele que vai ser o grande regente do Vasco mesmo. Cara, Payet, ele é um jogador diferenciado, totalmente diferenciado, e ele é de fato ali com os 8 quilos a menos que ele está mostrando que ele é um jogador que vai fazer a diferença nesse time do Vasco. Então, eu com certeza queria o Payet no time do Cruzeiro. Isso daí eu falo sem o menor medo de que é um jogador que eu queria sim no meu time, tá? Então, e não vejo alguém falando o contrário aqui. Não acho que... Sejam sinceros hoje, vocês não queriam Dimitri Payet no time do Flamengo? Eu queria. Eu não acho que seria titular. Não falo para ser titular, mas falo no elenco. Não, eu gostaria. Porque eu vou falar... Desse Payet, com certeza. Sim, eu falo desse agora, cara. É que eu fico um pouco também com o pé atrás com grandes nomes. Por exemplo, Vidal. Nossa, eu queria muito o Vidal no Flamengo. Porra, loucura, apoteótico. Eu achava a cara do Flamengo. Me decepcionou. Então, mas assim, se foi esse Payet que se emocionou com um gol contra o Bangu... mas tu viu o gol que ele fez? Não, mas tudo bem. Mas o Dimitri Payet... Não só o golaço. Não é nem questão da beleza do gol. Cara, ele pega a bola, ele batalha, ele dribla, ele perde a bola, ele batalha, ele ganha de novo, aí ele dribla o cara, ele chuta, o goleiro defende, ele corre para um rebote que, tipo assim, o rebote foi lá no canto esquerdo, tudo, ele... Né? Mas ele bateu bem depois, cara. Muita vontade. Não, e depois bate bem, mas eu acho que foi um alívio para ele. Eu acho que ele se emocionou na questão, tipo assim, de alívio, porque, tipo assim, ano passado ele não conseguia jogar, e esse ano ele fez um gol que foi ele. Ele pegou, ele brigou, ele foi importante, não foi ninguém, foi ele. Então, foi um gol muito bonito que foi ele só. Não foi gol de falta. Pô, beleza, o cara é técnico, ele sabe bater bem a bola ali, ok. Mas não, ele foi um gol brigado e se dá muito por fisicamente. Se ele fosse o Payet do ano passado, tudo bem, ele poderia brigar, chutar, o goleiro defender. Ele não ia chegar naquela bola do rebote, não. Ele não ia chegar.
Com aqueles 8 quilos a mais, era mais complexo também, né? Então, tipo assim, foi uma emoção de assim, eu colhi e agora eu tô... Não, eu plantei e agora eu tô colhendo. Cara, mas, de novo, eu sei que aqui a gente vai falar do país, a gente vai falar do... Cara, mas não tem como a gente começar a falar do jogo do Vasco, porque o jogo foi extremamente influenciado pela arbitragem, cara. Uhum. Eu acho que até a condição de você chegar no final do jogo ali, o Vasco fez um gol já aos 50 e alguma coisa, tomou aos 60, sei lá, depois. Sim. Eu não sei os minutos exatos, tanto do gol do Vasco quanto do gol de empate do Bangu. Mas o jogo só chegou naquela situação também que gerou essa emoção toda do Payet, porque eu acho que também pela circunstância do jogo aumenta esse ponto dessa emoção no lance, né? Cara, mas o que a arbitragem foi nesse jogo e devidamente, vamos dizer, a decisão de ter o VAR nos próximos jogos é acertada porque não dá para ter um jogo da forma como aconteceu o que aconteceu no jogo do Vasco. E Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Olha só. Olha só. Vou colocar na tela aqui. Tava procurando, pelo amor de Deus, gente, ó. Não derruba não, hein? Derruba a gente não por causa do vídeo, hein? É pra nossa audiência ver aqui. Vamos falar a verdade? A gente tá numa competição, Carioca não dá prêmio. O borderô que você vê o dinheiro que vai pra Ferj, irmão, é muito dinheiro. Não ter VAR é absurdo, sabe por quê? Porque a Ferj, ela não perde dinheiro em nada. Ela não perde, muito pelo contrário, ela só ganha. Em jogos com mais público, então ela ganha muito mais. Então, a grande beneficiada do Campeonato Carioca é a Ferj, porque ela não perde, ela não joga, ela não paga salário de jogador, ela não paga premiação. Então, pô, é uma maravilha. Imagina, você organizar um campeonato que você não paga premiação, você só recebe, então tá ótimo. Aí o mínimo é o VAR, cara. O mínimo é o VAR, que agora eles vão se coçar para colocar. E só no jogo dos times grandes, né? Ainda tem isso. Eu como time pequeno, eu ficaria um pouco revoltado, cara. Pô, por que não bota... Qual é a dificuldade de colocar o VAR em todas as partidas do Campeonato Carioca? Eu não entendo isso. Não entendo, sendo bem sincero, não entendo. Cara, eu não sei como meio preconceituoso no Rio, tá, também. Eu não sei como é que é a estrutura de todos os estádios para poder receber o VAR. Porque existem estádios mais antigos, com menor estrutura, de que não tem condição de ter todas as câmeras da forma que o VAR é necessário. Então, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, tá? Porque eu não sei. Eu não conheço todos os estádios do interior do Rio para saber se eles têm condição, de fato, de receber esses jogos. Mas, cara, eu acho que tem que ter isonomia no campeonato. Claro, e a isonomia você prevê que você tem que ter as mesmas condições para todos os times. Seja o Flamengo, seja o Bangu, seja o Nova Iguaçu, seja o Botafogo. Seja qualquer um dos... Acho que são 12 times disputando, né? Você tem que dar as mesmas condições para todos. Então, a partir do momento que você vai ter VAR no jogo do Flamengo, cara, você precisa ter VAR no jogo do Bangu também. Porque ontem, beleza, na minha concepção, né, o Vasco foi prejudicado em vários lances no jogo, mas historicamente, vamos falar assim, né, os times pequenos são muito mais prejudicados do que os times grandes. E aí vai ter VAR somente para os grandes. Então, assim, eu acho que você perde um pouco de isonomia no campeonato, e eu concordo com o que o Jean falou, cara. Você tem que ter VAR em todos os jogos. Cara, eu concordo com vocês. Eu queria saber do lance exato, né, da expulsão do Jair, que foi super questionado pela torcida vascaína, se vocês acham que foi para expulsão ou não. Jeanzinho, na sua opinião, lance para expulsão ou expulsão incorreta? Acho que o cara que falar que a expulsão foi correta, ele nunca jogou futebol, cara. Para mim, foi uma falta normal de jogo. Acho que não precisava nem ter jogado. Acho que nunca jogou e nem nunca assistiu. Entendeu? Agora, mas é um lance que o árbitro tá... Um árbitro ruim vai errar. É um lance que um árbitro ruim vai errar. Mas ele teve muito peito, né? Pra chegar e dar um vermelho aos 4 minutos do primeiro tempo direto, cara. Foi, cara, vou te falar. O cara tem que ter
culhão, meu irmão, para poder, assim, no início da partida, já tirar um jogador. Achei ousado. Assim, Aproveitou que o jogo era no Rio, né? Se fosse porque infelizmente a torcida do Vasco vai sempre acusado o Flamengo, não sei o quê. Mas o árbitro poderia estar assim mal intencionado, cara. Poderia estar sim. Agora eu só não concordo que seja em detrimento de um clube A ou B. E você, Diego, você acha? Então, meio que você já deu sua opinião, também não tem o que falar, né? Não existe discussão para aquele lance. E aquele lance não tem discussão nenhuma, mas também, cara, depois de tudo que aconteceu aí nos últimos